Bom, pessoal, agora que nós vimos as principais organelas das células e as suas funções, a gente pode dividir alguns tipos celulares de acordo com as organelas que elas possuem, tá? Então a gente faz duas divisões principais. Nós podemos dividir as células em células procariotas e células eucariotas. Qual é a diferença entre elas? A célula procariota é uma célula mais primitiva, tá? Uma célula inicial, por isso que é um procarioto, tá ok? Ou seja, é uma célula que ela não possui estruturas membranosas e não tem núcleo organizado. As células procariotas, a gente tem como principal exemplo as bactérias. Então aqui eu tenho uma célula procariota no meu primeiro desenho. Aqui do meu lado direito, do lado esquerdo seu do vídeo, eu tenho uma célula procariota, uma célula de uma bactéria, tá? É uma célula mais simples, tá ok? Ela não possui nenhuma estrutura membranosa e também não tem núcleo organizado. Então vamos lá, pessoal. Qual a principal característica da célula procariota? Não tem núcleo organizado, é sem núcleo organizado e não tem estruturas membranosas. Tá ok? Então não tem nenhuma das organelas que a gente falou na nossa primeira parte da aula. Membranosas, ok? Não tem estruturas membranosas como retículos, como o complexo de Golgi, como núcleo, e não tem núcleo organizado. O material ele fica imerso no citoplasma, tá? É um material genético circular, ele fica imerso no citoplasma, tem alguns ribossomos, também espalhados nesse citoplasma, mas não possuem estruturas membranosas, beleza? Tem uma membrana plasmática, que está aqui em preto, e tem uma parede celular externa, que é formada de peptídeo glicano, tá? Peptídeo glicano. Então essa é uma célula procariota padrão, uma célula de uma bactéria. Não possui núcleo organizado e não tem estruturas membranosas. Vai ter ribossomo, vai ter o DNA ali disperso no citoplasma e tem uma outra característica que é uma parede celular externa formada de peptídeo glicano. Além da divisão de procariotos, nós temos a divisão de eucariotos. E aí dentro de eucarioto, a gente divide a célula animal e a célula vegetal. Então a principal característica de célula eucariota é que ela vai ter um núcleo organizado, onde eu tenho o DNA inserido lá dentro, material genético inserido no seu interior, e eu tenho organelas membranosas, tá ok? A diferença é que entre eucariotos, a célula animal e a célula vegetal vão apresentar algumas estruturas específicas desses tipos celulares, tá ok? Então, pessoal, aqui a gente tem uma célula vegetal. O que ela vai ter de especial que a célula animal não tem? Deixa eu só colocar mais uma estrutura aqui para vocês não confundirem, beleza? Então, pessoal, o que a célula vegetal tem que a célula animal não tem? A célula vegetal tem uma parede celular externa à membrana plasmática. Então, a célula animal, vocês podem perceber que ela tem a membrana plasmática dela aqui, que está em preto. A célula vegetal também. No entanto, fora da membrana plasmática, a célula vegetal apresenta uma parede mais rígida, tá? Uma estrutura rígida que dá mais rigidez a essa célula, que é chamada de parede celular. Essa parede celular, nos vegetais, ela é composta de celulose. Nós falamos disso na aula passada. Além da parede celular, a célula dos vegetais apresenta vacúolo. O que é o vacúolo? Essa estrutura que está aqui, grandona, que basicamente é uma membraninha que tem algum material de reserva lá dentro, tá? Dependendo do tipo de planta, esse vacúolo vai ter alguma substância armazenada específica. Por exemplo, a Vitória Regia, que é aquelas plantas que ficam boiando em cima da água. Para que ela consiga boiar, ela precisa ser mais leve, tá ok? Ela precisa ser uma substância mais leve, porque se ela fosse pesada, ela ia submergir, tá ok? No entanto, ela consegue ser mais leve. Para ela ser mais leve, ela precisa ter uma reserva de ar, tá ok? Esse ar, então, ele é armazenado dentro do vacúolo aerífero, tá? Então, as Vitórias Régias, que são aquelas plantas que ficam boiando em cima do rio, elas têm um vacúolo aerífero, que tem uma reserva de ar, tá ok? Um outro exemplo são os cactos ou plantas de deserto, que elas vivem em condições secas, então ela precisa ter uma reserva de água para que ela consiga sobreviver com essa falta de chuva e com esse período seco. Então, no caso dos cactos,
e das cactáceas em geral, eles apresentam um vacúolo que tem água dentro, então é um vacúolo aquífero, tá ok? E assim por diante. Além de parede celular e vacúolos, a célula vegetal então apresenta também os cloroplastos, que são aquelas estruturas responsáveis pela fotossíntese, tá? Então só as células vegetais possuem o cloroplasto, tá? Ah, professor, a célula vegetal tem mitocôndria? Tem mitocôndria. Todas as células eucariotas, seja ela animal ou vegetal, elas precisam de energia. E essa energia que vai pagar as atividades dessa célula é proveniente do ATP, que vem da respiração celular feito pelas mitocôndrias. Então, tanto a célula vegetal quanto a célula animal terão mitocôndria. Só que só a célula vegetal que vai possuir o cloroplasto. Beleza? E o que a célula animal tem que a célula vegetal não tem? Centríolos, que é aquela estrutura que a gente falou que está relacionada com a divisão celular, e os lisossomos, tá ok? Então são estruturas exclusivas da célula animal e que as células vegetais não possuem, tá ok? Então guardem essas diferenças, porque isso cai muito no vestibular e principalmente não confundam essa questão do cloroplasto e da mitocôndria, tá? Então a célula vegetal possui cloroplasto e mitocôndria, já a célula animal só tem mitocôndria, beleza? Vamos fazer alguns exercícios só para a gente fixar e encerrar a aula de hoje. Vamos lá? Bom, pessoal, o primeiro exercício que eu trouxe aí para vocês é um exercício que apareceu na prova do Enem. Então vocês podem dar uma olhadinha no material que está aí na plataforma, que vai ter o conteúdo completo desse exercício. Mas basicamente ele diz o seguinte: em laboratório, eles pegaram alguns espermatozoides e fizeram alguns experimentos. Então, colocaram espermatozoides em 3 tubos diferentes, em 3 tubos de ensaios diferentes, e retiraram algumas organelas dos espermatozoides do túbulo 1. Do tubo 2 foi retirado um outro tipo de organela, e no tubo 3 permaneceu intacto. Tá ok? Não foi retirado nenhuma organela desses espermatozoides. E aí ele diz o seguinte, que os espermatozoides do tubo 1, eles se aproximaram do óvulo, mas não conseguiram perfurar esse óvulo, beleza? E aí ele quer saber qual organela foi retirada do tubo 1. No tubo 2, os espermatozoides não se movimentaram e não conseguiram chegar até o óvulo. E no tubo 3, como ficou tudo intacto, eles conseguiram fertilizar o óvulo. E aí ele pergunta quais foram as estruturas que foram retiradas em cada um dos casos. Então a gente tem aqui a alternativa A. Foi retirado mitocôndria no tubo 1 e centríolo no tubo 2. Vamos pensar, pessoal, o tubo 1, os espermatozoides caminharam, eles chegaram até o óvulo, mas não conseguiram perfurá-lo. Ou seja, se ele caminhou até o óvulo, ele gastou energia. Se ele gastou energia, ele precisava produzir energia, logo ele precisava ter mitocôndria. Então não foi retirado mitocôndria do tubo 1, tá ok? Na verdade, o que foi retirado no tubo 1 foi o complexo de Golgi. Não sei se vocês se lembram, eu falei na nossa aula que uma das funções do complexo de Golgi é a produção de uma estrutura no espermatozoide chamado de acrossomo. Esse acrossomo é uma vesícula membranosa cheia de enzimas digestivas que tem como função digerir a membrana do óvulo, ou seja, perfurar a membrana do óvulo, permitindo que o espermatozoide fertilize essa célula, tá ok? Então, provavelmente o que ocorreu no tubo 1 foi a retirada do complexo de Golgi, logo não houve a formação do acrossomo, ou seja, aqui foi retirado o complexo de Golgi. No tubo 2, pessoal, a situação foi a seguinte: os espermatozoides não caminharam, eles não conseguiram se locomover muito e não chegaram próximo ao óvulo. O que poderia ter acontecido? Provavelmente faltou energia para esse espermatozoide para ele caminhar, né, para ele fluir aí até próximo ao óvulo. Como faltou energia, provavelmente foi retirado desses espermatozoides do tubo a mitocôndria, que é a organela responsável pela síntese do ATP, que é a síntese, que é a molécula utilizada como energia na célula, tá ok? Então vamos às alternativas. A alternativa correta é a alternativa B, ou seja, do tubo 1 foi retirado o complexo de Golgi, logo não houve a formação do acrossomo, que é responsável aí por promover a perfuração desse óvulo,
e foi retirado do tubo 2 as mitocôndrias, por isso que os espermatozoides não conseguiram caminhar e chegar até o óvulo. Tá ok, pessoal? Esse é um exercício relativamente fácil, ou seja, você precisava saber qual era a estrutura e qual é a função. Tá ok? Então isso é muito recorrente nos vestibulares, vocês vão ver na nossa lista de exercício que aparece várias questões com esse mesmo formato. Beleza, pessoal? Peguem o material de vocês, deem uma olhada no que tem lá, façam os exercícios, retomem a nossa parte 1, a parte 2 desse vídeo, caso você não tenha memorizado as estruturas. Tenta sempre associar qual é a estrutura e qual é a função, tá ok? Se tiver alguma dúvida, você manda aqui pra gente, beleza, pessoal? Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a membrana plasmática das células, sobre o transporte de membranas, transporte ativo, transporte passivo, fagocitose, pinocitose, beleza? Espero vocês na próxima aula. Até lá, um abraço!